Olá, pessoal. Dando continuidade ao assunto que a gente estava falando no vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre a parte de higiene pessoal, na verdade, para prevenir doenças. E nesse vídeo, nós vamos falar a parte de higiene do trabalho. O que é, então, a higiene do trabalho? É uma área que busca preservar a saúde física e mental do trabalhador de riscos causados pela atividade exercida ou ao ambiente de trabalho em que ela é executada através de procedimentos e normas adequadas. Então, em relação a esse assunto, a gente está entrando mais dentro da área de segurança do trabalho. Então, é uma área onde ela visa reduzir o número de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. E o que são doenças ocupacionais? São aquelas doenças que são causadas pela atividade que é exercida pela pessoa. Mas dentro disso também eu trouxe certinho o conceito do que são os acidentes de trabalho e do que são as doenças ocupacionais. Então, primeiramente, o que são acidentes de trabalho? É o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, com o segurado empregado, trabalhador avulso, médico residente, bem como o segurado especial no exercício de suas atividades, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. Então, isso pensando no conceito de acidente de trabalho. Isso acontece quando você está em função da sua ocupação. E agora, o que são as doenças ocupacionais? São as que estão diretamente relacionadas às atividades desempenhadas pelo trabalhador ou às condições de trabalho às quais ele está submetido. Então, são doenças que a gente vai desenvolvendo ao longo, vamos dizer assim, da nossa vida e que não a gente descobre na hora. Não é uma doença que eu desenvolvi em uma semana de trabalho. É uma doença que eu vou desenvolvendo ao longo da minha vida em relação ao cargo, à função que eu exerço dentro da empresa. Então, isso é consequência de, às vezes, peso excessivo em repetições que eu faço, em locais onde há substâncias químicas. Então, depois eu descubro uma doença e por que surgiu isso? E aí você vai investigar e é por causa de um trabalho que eu tive lá atrás. Então, isso são doenças ocupacionais. E a higiene do trabalho é a área responsável pela avaliação, antecipação, reconhecimento e controle de possíveis riscos encontrados no ambiente de trabalho.
Então, se a gente for analisar essa parte de higiene do trabalho, quem é responsável é mais o engenheiro de segurança do trabalho ou o técnico de segurança do trabalho. Então, vai ser feito uma vistoria e vamos analisar quais são os riscos encontrados nesse ambiente. Como eu coloquei na imagem do lado, na figura, às vezes a pessoa está trabalhando e ela não sabe que aquilo é um risco. Ah, mas não dá para trabalhar dessa forma? Não dá para trabalhar dessa forma. Terá que ser feita alterações. Então, para conhecer os riscos presentes no ambiente de trabalho, é necessário realizar um estudo que é chamado de PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é realizado por um profissional capacitado, sendo esse o engenheiro de segurança de trabalho ou técnico de segurança do trabalho. E nesse estudo é feito o reconhecimento dos agentes ambientais a partir de coleta de dados. E essa avaliação ela pode ser da forma quantitativa, utilizando equipamentos para medição. Então, é realmente utilizado métodos que eu vou analisar quanto realmente desses agentes é encontrado nesse ambiente, ou qualitativa, onde não é utilizado nenhum equipamento. E o controle, onde é adotado medidas para diminuição ou eliminação dos riscos presentes. Então, foi encontrado tais riscos. Ok. Mas o que a gente vai fazer para controlar esses riscos nesse ambiente de trabalho? A gente vai ter que propor algumas medidas para o controle desses riscos. E são esses profissionais que vão estabelecer esses métodos também. E tudo isso é dentro desse estudo. Ele vai fazer o reconhecimento desses riscos ambientais e vai estabelecer métodos de controle também para esses riscos. Dentro desse PPRA é feito um mapa de risco, onde é identificado os tipos de riscos encontrados ou tipos de agentes, onde eles podem ser classificados como riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e riscos de acidentes ou mecânicos, como é possível ver no quadro que eu coloquei para vocês. E para ser possível identificar esses riscos dentro do mapa de risco, para todos os funcionários e pessoas que vão na empresa conseguir identificar que tal local é encontrado tal agente, eles são identificados por cores, onde o risco químico é identificado pela cor vermelha, o físico pela cor verde, o biológico pela cor marrom, o ergonômico pela amarela e o risco de acidentes ou mecânicos pela cor azul. E para desenho no mapa, quando o risco ele é encontrado em grande proporção, média ou pequena,
ele é desenhado em círculos grandes, médios ou pequenos, como colocado para vocês aqui no quadro. Isso também eu vou mostrar para vocês como que fica num desenho mesmo de um local. E aí, como exemplos de riscos químicos encontrados em um ambiente de trabalho, são as poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas. Exemplos de riscos físicos são ruídos, o calor, o frio, pressões, diferenças de pressões, né? Umidade, radiações ionizantes e não ionizantes. Exemplos de riscos biológicos são os fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos e outros exemplos também. Temos também exemplos de riscos ergonômicos, que aí envolve levantamento e transporte manual de peso, repetitividade de algum serviço, de alguma função, ritmo excessivo, ou jornada excessiva também pode entrar nesse exemplo. E exemplos de riscos de acidente, onde é arranjo físico e iluminação inadequada, riscos de incêndio e explosão, envolve a parte de eletricidade também. Então, você vai identificar esses riscos no local de trabalho. Aí, pessoal, aqui eu coloquei para vocês o exemplo de uma oficina mecânica, onde foi desenhado a planta, né, dessa oficina e foi identificado cada cômodo, né, cada setor dela. E aí você identifica se esse risco se ele é biológico, se ele vai ser um risco químico, um risco físico, se esse risco encontrado, se ele é grande, médio ou pequeno, como o exemplo do banheiro. É considerado um risco grande e biológico, né, que é o risco marrom. Então, foi desenhado um círculo grande e foi pintado de marrom. Aí no escritório, o risco ergonômico ele é identificado como amarelo. Aí foi desenhado um círculo médio, vamos dizer que é um círculo médio ou pequeno. Na verdade, não dá para diferenciar. O certo é vocês fazerem como uma legenda e vocês colocar o tamanho do círculo que vocês querem, qual vai ser o grande, o médio, o pequeno, escrever grande, médio, pequeno do lado, para a pessoa que vai fazer a leitura do seu desenho conseguir identificar. Então, no escritório, vamos dizer que é um risco pequeno e é um risco ergonômico. Mas a gente vai continuar no próximo vídeo.